Ao longo das eras, clãs poderosos, kages lendários e vilões temidos criaram técnicas capazes de mudar o rumo da história. Mas algumas dessas técnicas eram tão perigosas, tão sombrias, que foram banidas para sempre. Elas ultrapassam os limites do corpo humano, desafiam as leis da vida e até o destino. Hoje, você vai conhecer os 5 jutsus proibidos mais temidos de todo o mundo ninja. Técnicas que não foram feitas para lutas comuns, mas para decisões que moldam o futuro. Em quinto lugar, Shiki Fujin, Selo da Morte. O vento para, a luz enfraquece. O mundo inteiro parece prender a respiração. Quando alguém pronuncia as palavras Shiki Fujin, não há mais volta. Essa técnica invoca uma entidade que poucos ousam sequer mencionar, o Shinigami, o deus da morte. Invisível para todos, exceto para o usuário e sua vítima, ele surge com uma máscara demoníaca, olhos vazios e mãos espectrais. A sua presença é tão pesada que até os mais fortes sentem a alma tremer. Minato Namikaze, o quarto Hokage, usou essa técnica no momento mais sombrio da história de Konoha. A Kyuubi rugia com ódio, destruindo tudo em seu caminho. Minato olhou para o caos, apertou o selo e invocou a morte. Enquanto o Shinigami agarrava a alma da besta, Minato sorria para o pequeno Naruto e dizia silenciosamente: "Eu confio o futuro a você." A alma da Kyuubi foi partida em 2. Uma metade selada no selo do Shinigami, a outra dentro de Naruto. Minato sabia que não veria o amanhã, mas mesmo assim enfrentou a morte de frente. Anos depois, Hiruzen Sarutobi repetiu esse sacrifício. Mesmo velho e ferido, usou o Shiki Fujin contra Orochimaru, selando parte de sua alma e parando um massacre. Essa técnica não tem cura, não tem antídoto, não tem retorno. O preço é a própria vida. O Shiki Fujin é mais que um jutsu proibido. É um ato final de coragem, um acordo entre o shinobi e a própria morte. Quando esse selo é feito, até os deuses silenciam. Izanagi, a técnica que desafia o destino. Izanagi. Não é apenas um jutsu, é uma afronta direta à própria realidade. Criado pelos Uchiha, esse poder proibido transforma a fronteira entre vida e morte em um simples borrão. Em vez de aceitar o destino, o usuário o reescreve. Assim que Danzo Shimura mostrou ao mundo o verdadeiro terror do Izanagi. No confronto contra Sasuke, mesmo após ser atravessado por lâminas, queimado por Amaterasu e dilacerado por golpes fatais, Danzo voltava e voltava e voltava. Cada Sharingan em seu braço era uma nova vida, uma chance de reescrever a história como quisesse. Para Sasuke, foi como enfrentar um fantasma, um inimigo que não teme a dor, que não teme a derrota, que não teme nada. Mas o preço de Izanagi é cruel. Cada uso consome um Sharingan para sempre. E mais do que isso, corrói a alma. A cada retorno, o usuário se afasta mais de sua humanidade. Quando a morte deixa de ter valor, o medo desaparece. E quando o medo desaparece, nasce a arrogância. Por isso, até mesmo os Uchiha, conhecidos por sua sede de poder, proibiram Izanagi. Porque esse não é um jutsu que cria heróis. É um jutsu que transforma homens em monstros, capazes de destruir tudo, inclusive a si mesmos. No fim, Izanagi não é apenas perigoso para o inimigo, ele devora lentamente aquele que ousa usá-lo. Porque quando você pode rasgar e reescrever o destino, a linha que separa um shinobi de um deus se apaga, e junto com ela, desaparece a humanidade. A morte deveria ser o fim, o descanso, a paz. Mas o Edo Tensei destruiu essa fronteira sagrada e transformou a morte em campo de batalha. Criado por Tobirama Senju, um dos maiores gênios do mundo ninja, esse jutsu nasceu como uma arma secreta, mas carregava uma maldição, o poder de trazer de volta os mortos. Ao combinar o DNA de alguém que já partiu com o corpo de um sacrifício humano, a alma do falecido é puxada de volta, acorrentada a um novo corpo. O ninja renascido mantém memórias, poderes e habilidades, mas perde algo ainda mais importante: a alma livre. Eles sentem nada, não cansam, não morrem, são armas perfeitas, criadas daquilo que um dia foram vidas. Meio, o campo de batalha dos mortos.
Orochimaru foi o primeiro a revelar ao mundo o verdadeiro terror do Edo Tensei. No ataque à folha, ele invocou os Hokages mortos, Hashirama e Tobirama, para lutar contra Hiruzen Sarutobi, seu próprio mestre. Imagine olhar nos olhos daqueles que fundaram a vila. Heróis lendários, agora transformados em inimigos. O passado que Hiruzen reverenciava se voltou contra ele com força total. Não havia piedade, porque os mortos não sentem nada. Anos depois, Kabuto levou essa técnica ao limite durante a Quarta Guerra Ninja. O chão começou a tremer. Caixões surgiram das profundezas da terra. A madeira estalava, a poeira se erguia, e de dentro deles, rostos conhecidos emergiam. Akatsuki, Kages mortos, Shinobi, lendários de eras passadas. Para a Aliança Ninja, foi como reviver pesadelos. Mestres, amigos e heróis. Agora estavam ali, com olhos vazios, lutando contra aqueles que amavam em vida. Os vivos tremiam não de medo do poder, mas da dor de ter que enfrentar seu próprio passado. E enquanto os exércitos colidiam, uma verdade ficou clara. O Edo Tensei não apenas mata, ele destrói laços. O Edo Tensei foi proibido porque é mais do que um jutsu mortal. Ele profana a morte, rouba a honra dos caídos e transforma lembranças em armas. O que antes era sagrado, as memórias, a despedida, o luto, torna-se combustível para se unir guerra. Não há descanso para os mortos, não há paz para os vivos. O Edo Tensei é a linha que nunca deveria ter sido cruzada. Um poder capaz de ressuscitar heróis, mas que no fim só cria monstros. É um jutsu que desafia a natureza, e por isso carrega o peso de um pecado eterno. A sombra do destino. Enquanto Izanagi apaga o destino, Izanami o prende. Essa técnica proibida nasceu do lado mais sombrio do clã Uchiha, uma resposta cruel para aqueles que ousavam brincar de deuses e desafiar o equilíbrio do mundo. Izanami não mata com golpes, não destrói com chakra. Ela quebra algo muito mais profundo, a mente. Quando ativada, o alvo é arrastado para um ciclo perfeito, uma prisão de percepções, onde cada detalhe, sons, passos, respiração, se repete infinitamente. O corpo permanece imóvel no mundo real, mas a consciência está condenada a viver a mesma cena por toda a eternidade. Uma prisão invisível, silenciosa, inescapável. A prisão de Kabuto. Kabuto Yakushi, embriagado por seu próprio poder, foi o exemplo perfeito do que acontece quando alguém encara Izanami. No auge de sua arrogância, ele acreditava ser invencível. Um homem que havia absorvido poderes proibidos, dominado a ciência ninja, superado os limites da humanidade. Diante de Itachi Uchiha, Kabuto não viu um oponente. Viu uma chance de provar sua supremacia. Atacou com precisão cirúrgica, movimentos rápidos, chakra mortal. Mas Itachi não recuou. Seus olhos Sharingan brilharam como lâminas afiadas. Ele apenas deu um passo, um toque no ombro, um olhar profundo, um giro, uma queda suave. E então, tudo recomeçou. Kabuto piscou, confuso. Tentou de novo. O mesmo toque, o mesmo olhar, a mesma queda, o mesmo som ecoando nas paredes frias da caverna, o mesmo silêncio sufocante após a queda. O suor começou a escorrer. A respiração ficou pesada. As pupilas dilataram. A cada repetição, Kabuto perdia um pedaço de si mesmo. A confiança virou dúvida. A dúvida virou desespero. A linha entre realidade e ilusão desapareceu. Ele não estava mais lutando contra Itachi. Estava lutando contra ele mesmo. A verdade interna. Então Itachi, com seus olhos calmos, quase serenos, pronunciou palavras que ecoaram como lâminas invisíveis. Você não pode fugir de si mesmo. Essa é a essência do Izanami. Ele não serve para matar corpos, serve para destruir certezas, para quebrar egos, para forçar a alma a encarar aquilo que sempre tentou esconder. A única saída do Izanami é aceitar a própria verdade, reconhecer erros, deixar o orgulho cair. Poucos conseguem, muitos enlouquecem. Alguns
ficam presos para sempre nesse Top os 8 portões internos. Alguns poderes vêm de olhos divinos, outros de linhagens antigas e deuses esquecidos. Mas esse vem de dentro. O Hachimon Tonko, os 8 portões internos, é uma das técnicas mais temidas e respeitadas do mundo ninja. Diferente do Sharingan ou do Rinnegan, ele não precisa de herança ou destino, apenas de coragem e sacrifício. Dentro do corpo humano, existem 8 portões que controlam o fluxo de chakra. Eles são como barreiras naturais impostas para proteger o corpo de si mesmo. Mas ao quebrá-los, o ninja liberta uma energia absurda, ultrapassando limites que nenhum jutsu comum poderia alcançar. A cada portão aberto, músculos são rasgados, ossos queimam e órgãos gritam de dor. Quando o último portão, o da morte, se abre, o corpo se transforma em uma chama viva, brilhando intensamente antes de se consumir por completo. Might Guy vs Madara, o espírito do fogo. E foi Might Guy, o homem que muitos subestimaram por anos, quem mostrou ao mundo o verdadeiro significado dessa técnica. Durante a Quarta Guerra Ninja, quando Madara Uchiha, um deus vivo, havia dominado a batalha, Guy decidiu abrir o 8º portão. O chão estremeceu, o céu ficou vermelho, o vento se partiu ao redor de seu corpo. Seus músculos explodiram em poder. O chakra queimava como fogo puro e sua presença sozinha fazia o ar vibrar. Em um piscar de olhos, Guy desapareceu e reapareceu em frente a Madara com velocidade sobre-humana. Seus chutes eram lanças invisíveis. Cada golpe parecia quebrar a própria realidade. Madara, que havia enfrentado Hashirama, Biju e controlado o poder dos deuses, sorriu. Você é o homem mais forte que já lutou contra mim. Essas palavras não foram um deboche. Foram respeito. Guy não lutava por glória, não buscava poder. Lutava para proteger seus amigos, sua vila e tudo o que acreditava. Mesmo sabendo que a morte era certa, ele avançou. O preço do heroísmo. O Hachimon Tonko é proibido não porque é maligno, mas porque cobra o preço mais alto de todos, a própria vida. Cada portão aberto consome parte da existência do usuário, e quando o último se abre, não há volta. Might Guy, naquele momento, não foi um simples ninja. Ele foi um cometa atravessando a guerra, queimando brilhante, forte e rápido. Essa técnica não cria monstros, não corrompe corações. Ela cria lendas. E é por isso que o nome Might Guy ficou marcado para sempre na história. Porque mesmo diante de um deus, ele lutou e fez o impossível. O Hachimon Tonko é mais do que poder. É coragem pura. E coragem é algo que nenhum dojutsu pode copiar.